Oi, eu sou o Daniel Vasquez e esse é o Pronta para Jogo. Gostou, mano? Ficou pior. Não, ficou pior ainda. É mais Mas falso do que estava antes. O cara veio psicopata. É, isso aí. Caralho. De volta aqui para o terceiro e último episódio da série de Goal Line. A gente vai falar agora dos 3 atos que a gente não falou ainda, que são os 3 atos de dentro de campo. O Monobloco fez a gente ficar esperando meia hora para gravar esse terceiro episódio, porque ele estava fazendo um pão que não deu certo. A filha dele falou que tá uma maçaroca. O que é isso, uma maçaroca? Nem todo mundo pode ganhar sempre, né? Errei. Metade deu merda, metade ficou bom. Acontece. Vai comer metade. Ele queria muito participar porque a gente vai falar do umpire hoje, mas a gente vai começar falando do referee. Os 3 atos de dentro de campo que a gente ainda não falou são referee, umpire e back judge, estão aí também destacados na imagem, como você pode ver. A gente vai começar falando do referee, que eu diria que em situação de goal line é o mais irrelevante. Eu não vou falar que é o mais relevante sempre, porque eu já fui referee também. Mas enfim, em situação de goal line é o menos relevante de todas as situações, assim, porque em qualquer momento em que a gente esteja indo para a endzone do time B, a endzone adversária, o referee não tem nenhum tipo de responsabilidade por linha de gol, de cobertura nenhuma, nada. Então ele só faz a cobertura normal que ele faz durante jogadas de scrimmage normais. Fica lá posicionadinho, 5 a 7 jardas, ou mais, dependendo da sua visão e da sua capacidade de se movimentar, né, para não fazer que nem nosso amigo Jean e bloquear um... Quem que ele bloqueou mesmo? Foi o defensive end que ele bloqueou? Não? Ah, não, ele estava protegendo um quarterback. Ele estava fazendo a proteção. Proteção ao quarterback, exatamente. Enfim. Por favor, ele estava de OT. Você se posiciona no backfield do ataque, lá, abertinho, fora do tight end, 5 a 7 jardas ou mais para trás da linha de scrimmage, e você vai ficar nessa posição com as suas responsabilidades iniciais e principais de jogada de scrimmage normal. Agora, quando a gente for para a endzone do time A, nessa situação, aí a gente tem um pouco de responsabilidade do referee, não nessa situação, não pela linha de gol, mas pela linha de fundo. O referee, dentro da A2, né, dentro das primeiras jardas do time A, ele tem que se posicionar na linha de fundo e cobrir a linha de fundo, ver se ninguém pisa na linha de fundo com a bola ou antes de estar com a bola, porque aí é um jogador fora de campo no momento do snap, que também é falta, enfim. Várias coisas técnicas que tem que ter a linha de fundo cobertas, e essa é a responsabilidade do referee. Quando a bola vai mais para frente um pouco, assim, nessa situação, a bola em A3 até A6, continua o referee ali, pela posição normal dele, vai colocar ele na linha de fundo mesmo. Então ele continua ali. A gente sugere que o referee fique mais aberto para não ficar no meio da jogada, para não ficar dentro da jogada. Então, ao invés de ficar ali fora da posição do tight end, ele abre um pouco mais, fica mais perto da lateral. De novo, para abrir o campo de visão, para ele poder enxergar melhor a jogada e não ter que sair correndo porque está no meio da jogada de repente. Quando a bola sai da jarda A6, aí a gente tem uma outra situação. Entre a A6 e a A10, a gente vai ver que o posicionamento normal do referee vai colocar ele perto da linha de gol. E aí, nesse caso, a gente pode se posicionar, a referee pode se posicionar já na linha de gol e, de novo, um pouco mais aberto. Olha que maravilha, que beleza. Um pouco mais aberto, para você estar na linha de gol, não precisar se movimentar e sair da linha de gol e ter o campo de visão mais amplo para você enxergar a jogada sem estar no meio dela. Mas só a partir de quando? Repete aí, pessoal. Só fora da jarda A6. Fora da jarda A6. Porque lembra que dentro da jarda A2, os 2 wings têm responsabilidade pela linha de gol. Da jarda A3 até a A6, que é essa situação aí, até pode dar play na animação, o line judge tem responsabilidade pela linha de gol. Agora, quando ela sai da jarda A6, nenhum dos wings vai voltar para cobrir a linha de gol. E aí o referee é responsável por ela. Abrir um pouco mais o posicionamento para ter um campo de visão maior e não estar no meio da jogada e se posicionar já na linha de gol. Quando você tá... Até essa questão da linha de fundo é legal falar. Para você ter uma visão perfeita da linha de fundo, coloca um pé dentro de campo, um pé fora de campo e deixa seu tronco em cima da linha de fundo, que aí você vai ter a exata visão se o cara pisou, não pisou. E sempre que alguém, num punter, por exemplo, numa quarta descida, estiver perto da linha de fundo, você avisa, cuidado com a linha de fundo, sempre fazendo aquela arbitragem preventiva. Bom, então falamos do referee, agora vamos ao próximo, que é o umpire. O umpire, em situação normal de scrimmage, ele fica naquela posição, 5 a 7 jardas também, mais para um lado do que para o outro, não ficando sempre no mesmo lugar. O manual de mecânica básico de jogada de scrimmage normal, tudo certo, não tem responsabilidade por linha de gol, não, em princípio, não deve sinalizar touchdown nunca,
mas deve sempre ajudar os wings, caso ele veja alguma coisa que os wings talvez não tenham visto por causa de uma obstrução. Mas aí nessa situação a gente está numa situação de scrimmage normal, o umpire tem as responsabilidades normais. Quando chega mais para perto, dentro da B6, como a gente falou lá no primeiro episódio, os wings eles vão sair da linha de scrimmage para cobrir a linha de gol. Nessa situação a gente falou naquele episódio que a gente cria um problema, a gente deixa a linha de scrimmage descoberta. Isso é problema para jogadas de passe, para jogadas de corrida nem tanto. Mas para jogadas de passe isso é um problema, porque a gente tem que saber se o passe cruzou a linha de scrimmage, a gente tem que saber se o passe foi feito de trás da linha de scrimmage ou de além da linha de scrimmage, e não tem nenhum dos árbitros da scrimmage para ver isso. Nessa situação, em jogada de passe, dentro da jarda B6, o umpire, ele tem que, no momento do snap, se aproximar e chegar até a linha de scrimmage. Deixa eu pegar a dica aí, só para você entender. Nessa jogada mais de goal lines, da 6 em diante, a B6 em diante, você vai dividir o campo com o back judge. Isso quer dizer o seguinte, você vai botar o back judge de um lado e você do outro, lateralmente falando, para que um não fique na frente do outro. Tá? E aí tanto faz se você vai ficar à direita ou à esquerda. Aí você vai estar isso pré-combinado. E aí quando você for se posicionar nessa situação de B6 em diante, você vai se posicionar um pouco mais em ângulo, novamente, não precisa ser oposto ao referee, pode ser do mesmo lado do referee ou do lado oposto, para você poder chegar na linha de scrimmage sem ficar no meio da OL, tá? Porque essa animação está no meio da OL, não é o caso. Você vai abrir um pouco mais, tentar ficar fora da briga do OL-DL. Você vai chegar, mas tem que chegar à linha de scrimmage. Você lê o que é passe, tem que ser passe, a de corrida você não muda de posição, tem que ser passe, nem que você vá correndo, você chega à linha de scrimmage. Porque quem controla a linha de scrimmage para saber se o passe foi legal ou não, nessa situação, é o umpire. Tanto aí, quanto a gente vai para o outro lado, para ver o outro lado, também na linha de scrimmage. E também tem o cuidado se for uma jogada de corrida ali próximo já da linha de gol para entrar para fazer o touchdown, né? Cuidado para o umpire também não ficar sobre a linha de gol e tampar a visão dos wings, né? Que são os responsáveis para saber se o umpire nunca fica em cima da linha de gol. Isso aí é uma situação que você tem que aprender desde o dia 1. Você tem que sair da linha de gol, você pode até iniciar pré-snap na linha de gol, se você achar que deve. Eu acho que não precisa nunca. Mas você tem que sair dela assim que começa a jogada. Exatamente. Você não pode, você vai atrapalhar alguém. E aí, como o Bono estava falando, exatamente, do outro lado, a mesma situação, a gente tem os wings também, lembra? Na A2, os dois wings saem da linha de scrimmage e vão cobrir a linha de gol. A gente tem a mesma situação de deixar a linha de scrimmage descoberta. A gente não fez a animação. Mas tudo bem, não tem problema. O U vai para lá, mesma situação do outro lado. Exatamente, o umpire vai para a linha de scrimmage também para cobrir essa situação de passe na linha de scrimmage, para ver se o passe cruzou a linha de scrimmage ou não, se ele foi feito de trás ou de além da linha de scrimmage, que são coisas que normalmente são cobertas pelos wings, mas eles não estão na linha de scrimmage nessa situação. Aí vem muito da minha implicância da mãozinha do joelho, que eu falo para não ficar. Porque você tem que ter uma reação muito rápida numa situação como essa. Porque exatamente. Você tem opção, você tem RPO, você tem situações que você só vê que é passe no último momento e você tem que explodir para a linha de scrimmage, não tem jeito. Se você estiver mal posicionado ou estiver sentado no teu quadril, você não chega. Então tenta se posicionar o mais rápido para você poder reagir o mais rápido possível. O mais ativo possível, né? E finalmente, back judge, a gente já fica aí nessa posição que a gente está. A gente pode ver que saindo da goal line do time A, saindo da end zone do time A, o back judge não tem nenhum tipo de responsabilidade pelo que acontece na linha de gol ou na linha de fundo, porque ele está do lado oposto. Ele só tem a mesma responsabilidade que os deep wings de não ficar batido na jogada de jeito nenhum e de chegar na linha de gol, na end zone e na linha de fundo antes da jogada chegar lá. Agora, quando a jogada está... A nossa indicação é quando a bola chega na jarda B20, que o back judge já se posiciona na linha de fundo, porque nesse caso, a cobertura da linha de fundo é toda do back judge. O back judge é responsável por cobrir toda a linha de fundo sozinho. Então, se tiver um passe daqueles no fundo da end zone, tem que estar posicionado já na linha de fundo para ler a jogada e conseguir cobrir a linha de fundo sozinho. Não tem ajuda. Lembra que a gente falou no último episódio, os Deep Wings não saem da linha de gol
acompanhando o recebedor para receber dentro da end zone. Então, a linha de fundo é só do back judge durante todas as jogadas de scrimmage normais até a jarda B7, né? Nesse caso, a gente está... a recomendação é que a partir do momento que a bola chegue na B20, o back judge já se posicione inicialmente na linha de fundo. Fora da B20, o back judge pode se posicionar mais à frente, né? Compatível com a distância que ele tem que estar normal da linha de scrimmage, mas sempre tendo na cabeça que nessas situações ele é o único a fazer a cobertura da linha de fundo. Quando a bola chega na B6 para dentro, aí os deep wings eles vão para a linha de fundo, o back judge tem a responsabilidade de estar desalinhado com o umpire, né, para não ficar um na frente do outro, meio que dividindo o campo, e a linha de fundo ela é dividida por 3, pelo side judge, pelo back judge e pelo field judge. Nesse caso, nessa situação, aí o back judge tem ajuda na cobertura da linha de fundo. Ele não tem nenhuma responsabilidade de linha de gol. Ele pode ajudar, mas a responsabilidade primária de linha de gol nunca é do back judge. Em situações de passe longo ou de corridas que explodam, que sejam longas e que talvez ele, por ter um alinhamento mais fundo do que os deep wings, seja mais capaz de chegar na linha de gol antes da jogada do que os deep wings, ele pode ter essa responsabilidade, mas ela é sempre secundária para o back judge. A responsabilidade primária do back judge em jogadas de goal line é a linha de fundo. E fora da jarda B7, ele está sozinho nessa cobertura, e dentro da jarda B6 ele está dividindo com os deep wings. Aí só fazer uma observação que o back judge, ele é o... Assim, não sei se eu posso falar isso, mano, me corrija, por favor, mas acho que o back judge é o único cara que ele tem a questão do lado forte, né? Para ele se posicionar, flutuar entre as restas, né? Se tiver 3 recebedores de um lado e um recebedor do outro, ele já se posiciona um pouco mais do lado que tem 3 recebedores, porque a chave dele já é no lado que tem mais recebedores. Isso, a chave inicial dele. Então é assim, a gente conclui essa série de 3 episódios aí sobre cobertura da goal line. É um novo formato aí que a gente está tentando fazer, com os vídeos um pouco mais curtos, porque a gente sabe que vocês têm déficit de atenção, e se passar de 5 minutos vocês começam a pensar em outra coisa. Para vocês ficarem aqui prestando atenção só na gente. Pessoal, passou de 5 minutos, vai pro Whindersson, né? Aí para vocês ficarem prestando atenção só na gente, pelo menos até aparecer esse slide aí. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu. Esse deu 10 minutos.